Meu problema não era disciplina e eu paguei caro até entender isso. Durante muitos anos da minha vida, eu sempre me considerei uma pessoa preguiçosa e procrastinadora. Eu me considerava uma pessoa sem disciplina por conta disso. Eu começava tudo e não terminava nada. Mas hoje eu consigo olhar para trás e ligar os pontos e te digo sem medo de errar que se você está buscando disciplina, talvez você esteja buscando a coisa errada. Vou explicar melhor. Eu brigava muito comigo mesma. Todo domingo eu fazia um plano novo. Não era todo domingo, né? Toda semana. Mas eram vários domingos e eu me programava para fazer alguma coisa nova. Então, domingo, daqui a 20 dias, no próximo domingo eu já estava me programando para fazer outra. Era treino, era estudo, era começar alguma atividade física. Então, eu sempre me programava aos domingos. Então, eu falava: não, segunda-feira eu começo sem falta. E eu realmente começava, tá? O problema não era começar, o problema era manter. Eu começava e passava alguns dias ali e eu voltava para os mesmos hábitos de antes. Eu não terminava aquilo que eu comecei. E a conclusão que sempre vinha na minha cabeça era a seguinte: eu sou uma pessoa que eu começo tudo e não termino nada. E hoje eu consigo ver muito claramente que eu confundia disciplina com falta de estrutura. Vou dar alguns exemplos aqui que vai ficar mais claro o entendimento. Eu treino no horário que eu saio do trabalho e eu não vou em casa. Por que eu não vou em casa? Porque ir em casa vai quebrar o meu sistema. Ir em casa vai quebrar a minha estrutura. Então, quando eu saio do trabalho, deu a minha hora de trabalho, ali mesmo eu troco de roupa e dali eu vou para a academia. Esse é o meu sistema. Ir em casa vai quebrar. Se eu for em casa, eu vou querer fazer alguma coisa, eu vou querer deitar, eu vou querer desistir. Então, não ir em casa facilita a minha ida para a academia. Um outro exemplo, eu sou CLT. E comer na rua foge do meu orçamento e ficar pedindo iFood todos os dias também. Então o que eu faço? Todos os domingos eu faço as minhas refeições da semana, almoço e janta. Eu levo a comida para o trabalho, eu almoço, e à noite, quando eu chego, eu nem penso em pedir comida, porque a minha já está pronta. Esse é o meu sistema para eu manter uma alimentação mais saudável e também mais econômica. Então, antes de se chamar de indisciplinado, indisciplinada, reveja os seus sistemas. Reveja o que você pode mudar na sua rotina para você conseguir fazer essa atividade que não é tão prazerosa com mais facilidade. Quando eu vim aqui para o YouTube, eu tive a dificuldade de manter a consistência de vídeos porque eu não tenho muito tempo livre. E para a gente gravar, a gente precisa de tempo livre para gravar, para editar, enfim. E como eu trabalho de 7, eu saio de casa às 7 da manhã e só chego em casa 7h30 da noite, e atualmente eu moro com a minha mãe, então fica muito complicado de você gravar quando você mora com outras pessoas ou com outra pessoa, porque você depende do silêncio de terceiros para você conseguir gravar. Então, eu precisei criar um sistema que facilitasse a minha produção de conteúdo. Todo sábado eu gravo em bloco. Eu gravo de 3 a 6 vídeos todos os sábados, edito, programo. Na verdade, eu gravo no sábado, às vezes edito mesmo no domingo e já programo ali no domingo mesmo. E durante a semana, no meu horário de almoço, eu tenho uma hora de almoço, eu faço os roteiros, preparo o que eu vou falar, escrevo os tópicos que eu tenho que falar e no sábado eu faço essa gravação. Dia de semana, roteiro, sábado a gravação. Eu criei um sistema para eu não ficar dependendo de outras pessoas, porque se eu não criasse esse sistema, eu ia ficar adiando essa minha vinda para o YouTube para sempre. Eu já estou adiando, ó, faz muito tempo. Então foi isso que eu fiz. Eu criei esse sistema de produção para facilitar a minha constância aqui. E tem dado certo. Então percebe que eu não virei outra pessoa. Eu só criei um sistema para facilitar a minha produção. Um outro ponto aqui que eu acho muito importante citar. Eu queria começar a ler. E eu sempre odiei ler. Porque, eu não sei se acontece com vocês, eu estava lendo alguma coisa, daqui a pouco começava a aparecer um pensamento totalmente aleatório, uma coisa que eu tinha que fazer, aí eu já fugia, minha cabeça já me levava para esse lugar que eu não queria ir, e aí eu pegava o celular para anotar, e já esquecia, já perdi o foco, enfim. E eu também queria ler deitada. Ler deitada é a pior coisa que tem, a não ser que seja um livro de história. Mas se for uma outra coisa, eu não acho bacana ler deitado. Começa a dar sono, às vezes o livro começa a pesar muito os braços ali. Então eu criei um sistema para facilitar a minha leitura. O que eu faço? Eu leio sentada. Eu leio sentada, marcando o texto ali com os pontos importantes. E eu também escrevo alguns pontos importantes. Eu comprei um caderno específico para isso, um caderninho pequeno, e eu escrevo ali. Então, quando eu vou ler, eu sento e faço isso. É como se fosse um ritual. Eu não vou dizer para vocês aqui que eu amo ler, tá? Eu não amo ler, eu amo ver série.
Então, volta e meia, o meu cérebro me joga para eu ver a série. Fala, não, vai ver série que é melhor. Mas eu sei da importância da leitura para o meu desenvolvimento. A leitura me dá acesso a autores, a pessoas que eu nunca vou ter acesso pessoalmente. Então, eu sei da importância da leitura para o meu desenvolvimento. Então, eu criei esse sistema para facilitar a minha leitura. Ler, para mim, é uma forma de criar um ambiente com esses autores incríveis, como eu falei. É como se a gente estivesse numa sala, só eu e ele, e eles estivessem me passando o conhecimento e eu estivesse ali absorvendo aquele conhecimento. Então, ler, para mim, é como se eu criasse esse ambiente com essas pessoas. E eu preciso realmente criar esse ambiente, porque senão a minha cabeça fica me levando para outras coisas mais prazerosas do que a leitura. Ah, e dependendo do horário, eu também faço um café. Fica parece um ritual mesmo, é só quem passa ali e vai entender de fato o que eu tô falando. Eu faço um café e eu crio esse ambiente que facilita muito a minha leitura. Também não vou falar que eu fico horas lendo, é meia hora, 20 minutos no máximo, acabou e eu já vou fazer outra coisa. Percebe que não é força de vontade, é só planejamento. E o curioso é que eu passei a vida inteira buscando essa disciplina, buscando essa força de vontade. Mas o que eu precisava realmente criar era menos atrito. E eu acreditava fielmente que disciplina era acordar às 5 da manhã, nunca faltar um dia, sempre sentir aquele amor, aquele prazer absurdo por fazer as coisas. Eu achava que isso era disciplina. Agora eu tenho total certeza que disciplina é facilitar a decisão certa. Repetir a ação mesmo quando eu não quero, mesmo quando eu não estou com vontade. Aceitar também que alguns dias não serão bons, alguns dias serão falhos. Tem dia que eu não vou na academia e tá tudo bem. Só que eu continuo apesar disso. Então hoje eu enxergo que isso sim é disciplina. Eu ainda tenho dias, e muitos dias inclusive, que eu não tenho vontade. Mas eu uso uma técnica principalmente quando eu preciso ir para a academia. Porque como eu vou à noite, eu já estou cansada do trabalho e todos os dias eu penso em não ir. E o que que eu penso? Na mesma hora que eu penso em não ir, eu só penso assim, eu preciso de 15 minutos. E o que que é isso? Eu só preciso de 15 minutos para ir. Então, é como se eu estivesse enganando o meu cérebro. Eu vou 15 minutos. E quando eu tô lá, nos 15 minutos, eu já não tô com vontade mais de ir embora. Porque aí o meu corpo já começou a trabalhar, já começou a produzir várias coisas aqui dentro de mim. E aí eu fico mais 15, já deu meia hora. E depois eu fico mais 15, já deu os 45 minutos. Então, quando eu não tô afim de ir, quando eu tô muito sem vontade de ir, eu uso essa técnica dos 15 minutos. Não, mas eu só preciso de 15 minutos. Eu vou, fico 15, depois mais 15 e depois mais 15. E para quem faz uma hora, é só fazer 15, mais 15, mais 15, mais 15. Já vai ter dado os 60 minutos. Então percebe que eu parei de esperar a vontade aparecer, porque é uma frase que a gente escuta muito, né? Eu falava muito isso, as pessoas falam muito isso. Ah, mas eu não tô com vontade, eu não tenho força de vontade. Não é esperar a vontade, porque a vontade, muitas vezes a gente não vai ter mesmo. É fazer mesmo sem vontade. E aí meu treino tá concluído. Pronto. E hoje eu vejo que a disciplina não é uma característica que algumas pessoas têm e outras pessoas não têm. Pelo menos para mim, a disciplina veio como consequência de organizar a vida de um jeito mais fácil, que tornasse a ação mais fácil. E vejo vocês no próximo vídeo.